Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre algo que a gente já está mais do que acostumado, afinal, quem nunca se decepcionou na vida antes? Quem nunca gastou R$350 num jogo e depois se arrependeu porque viu que ele era uma bosta? Quem nunca vendeu um rim para comprar um jogo que na real era muito ruim e você só comprou o jogo para preencher um vazio interior e na verdade depois você percebeu que esse vazio era só o ruim que você tinha vendido ele? Quem nunca teve essas pequenas decepções na vida? E no vídeo de hoje, vamos falar sobre jogos que causaram essa sensação na gente. Jogos que prometeram tudo e não entregaram nada. Vamos falar sobre os jogos que decepcionaram. Mas antes de irmos pro vídeo, primeiro confere se você já é inscrito no canal. Se você ainda não for, se inscreve, já deixa o seu like para não esquecer depois. E agora sim, bora pro vídeo. E para começar a nossa lista de hoje, vamos falar de uma decepção mais recente, The Callisto Protocol. E o jogo já causou uma ótima impressão no seu primeiro anúncio oficial durante o Games Awards de 2020. O gênero survival horror, que mistura terror com sobrevivência, parecia estar muito bem representado no jogo. E os fãs da franquia Dead Space, em especial, ficaram muito eufóricos, não somente pela semelhança entre os dois títulos, mas também pelo fato do diretor de Protocolo Callisto ser o co-criador de Dead Space. O seu lançamento ocorreu no dia 2 de dezembro e poderíamos ter encerrado 2022 com chave de ouro, mas tudo aquilo que esperávamos sobre o jogo beber da mesma fonte que Dead Space, ser uma forma de sucessor espiritual, durou muito pouco tempo. Mas afinal, o que aconteceu? O que deu tão errado assim no jogo? O jogo ele não chega a ser um completo desastre ao ponto de ser injogável, mas ele acaba ficando bem abaixo das expectativas que foram colocadas em cima dele. A história, ela é muito simples, muito genérica. Ela não chega a ser uma história cativante que te pega e te prende desde o começo do jogo. O jogo ele meio que se resume em você ir do ponto A até o ponto B e assim sucessivamente até você chegar a concluir o jogo. Protocolo Callisto, ele tem sim ótimos gráficos e realmente uma ambientação muito boa, mas faltou você preencher tudo isso. É uma variedade muito baixa de inimigos e de boss então nem se fala. Se eu não me engano, tem um que você encontra no decorrer do jogo e depois o boss final. Só isso. O mais desafiador acaba sendo você entender a mecânica de combate físico. E depois que você aprende, que você pega o jeito, você vê que é um tanto simples, aí fica algo repetitivo e até cansativo. E ele não chega a ser um jogo horrível. Ele fica ali um jogo mediano, com gráficos muito bons e nada mais que isso. E é uma pena quando a gente olha para o que poderia ser The Callisto Protocol. E outro jogo que dá as caras da nossa lista, porque infelizmente não tem como fazer uma lista sobre jogos decepcionantes e não incluí-lo, é Cyberpunk 2077. Ele que era um dos jogos mais aguardados do ano de 2020, um jogo que prometia revolucionar a indústria dos games, mapas gigantescos, com gráficos de última geração, com infinitas escolhas e possibilidades e tudo mais, e os fãs realmente compraram a ideia. Afinal, estávamos falando da CD Projekt Red, empresa responsável por The Witcher 3, por exemplo. Atualmente, falando do ano de 2023, Cyberpunk ele realmente sonou um jogo muito bom, mesmo ele ainda não sendo tudo aquilo que foi prometido, e provavelmente nunca vai ser aquele jogo, mas ele realmente melhorou muito, mas não estamos falando dele atualmente, mas do seu lançamento. E quando comparamos a expectativa versus a realidade, o jogo realmente foi muito decepcionante quando ele foi lançado. Acho que ninguém esperava isso. O jogo ele veio com muitos bugs, veio com muitas falhas, que a parte gráfica, inclusive, ela veio muito abaixo do que era esperado. Muitos jogadores, eles pediram e receberam reembolso, e o jogo ele chegou a ser tirado da PlayStation Store, por exemplo, na época por tempo indeterminado. Algum tempo depois do seu lançamento, foi possível adquirir o jogo em mídia física, com mapa, adesivo e
tudo mais por apenas R$40. Preço bem abaixo de quando ele foi lançado. Hoje em dia é um jogo bom, ele realmente é um jogo muito bom, dá pra você se divertir, dá pra você zerar, dá pra você explorar o mundo aberto, a parte gráfica foi melhorada, foi corrigida, mas de fato, quando foi lançado, foi uma grande decepção e uma das maiores decepções de todos os tempos. Se um dia você se sentir um idiota, lembre-se, teve gente que gastou dinheiro, gastou muito dinheiro comprando Anthem. Um jogo da EA, que o pessoal gastou uma boa quantia de dinheiro comprando na pré-venda e que pouco tempo depois, a EA simplesmente abandonou o jogo. Desistiu de melhorá-lo e abandonou o projeto totalmente. As expectativas em cima desse jogo eram muito altas. Ele foi desenvolvido pela BioWare e ele veio com a premissa, com o objetivo de ser um rival de Destiny. Tá, convenhamos que era muito difícil você não criar expectativas em cima de Anthem. Afinal, a primeira gameplay divulgada mostrava gráficos lindos, surreais, com seu personagem numa armadura futurista de robô, podendo voar livremente naquele mundo aberto com aqueles cenários lindos. Quem, em sã consciência, não criaria uma expectativa grande em cima disso? Enfim, o tempo foi passando, o jogo foi lançado, e mesmo sofrendo uma queda da qualidade gráfica, ainda assim, ele era visualmente muito bonito. Mas era só isso mesmo, só um jogo muito bonito. Não tinha muito o que fazer no jogo, era um mundo aberto, grande, bonito e vazio. Então não tinha muita coisa pra você fazer. Então rapidamente os jogadores abandonaram o jogo. E posteriormente, depois de algumas tentativas de melhorias, a EA decidiu abandonar o projeto. Anthem, ele passou longe de ser um jogo bom, um jogo mediano. E foi uma decepção total. Tanto é que você vê que o jogo com o qual ele iria rivalizar, que é o Destiny, a gente vê que Destiny tá aí até hoje, e Anthem já acabou. Bom, nesse caso aqui, não se trata necessariamente de um jogo ruim, mas com muita dor no coração, a gente tem que falar dele, do remake de Resident Evil 3, que tem sim coisas boas, mas que podem ser ofuscadas pelas coisas ruins. É um pouco difícil entender o que aconteceu com Resident Evil 3, porque o remake de Resident Evil 2, ele deu muito certo, potencial havia. Porque Resident Evil 3, assim como Resident Evil 2, lá da época do Play 1, são considerados por muitos dois dos melhores jogos da franquia Resident Evil. E é estranho porque a Capcom ela já tinha a receita ali do bolo pra dar certo, era só repetir o que foi feito em Resident Evil 2. Eles removeram muitas partes da obra original e eles alteraram na dinâmica do jogo. O remake, ele ficou muito linear e a marca registrada da franquia era justamente o oposto. É você ter que passar diversas vezes pelo mesmo lugar, que normalmente é a área inicial. O que foi mantido sofreu muita alteração. Acabou ocorrendo uma descaracterização da obra em si. O jogo ficou muito bonito, os gráficos são muito bons, a mecânica também é muito boa, mas as alterações que foram feitas acabaram atrapalhando bastante. Eu sou totalmente favorável a mudanças. Acho que quando você vai adaptar uma obra, principalmente como é algo antigo, como foi o caso de Resident Evil, vão ter coisas que você vai ter que mudar, porque para se encaixar na realidade atual. Mas existem outras coisas que, se você altera, ela pode acabar implicando na qualidade final do produto, de forma negativa, que foi o que aconteceu com Resident Evil 3. O remake, ele ficou um jogo bom, ele ficou um jogo legal, ele é um jogo de ação, ele tem sua dose de diversão, dá pra você se divertir jogando, mas o outro problema é que ele não conta com modos extras. Mas infelizmente não tem. Então acaba, no final de tudo, acaba passando uma sensação de que o jogo ele ficou um pouco vazio, ficou faltando algumas coisas, como se ele tivesse sido lançado, mas não a versão final dele, a versão completa. Jill, what happened? Come in!
E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês não tenham se decepcionado com ele. Se ele não te decepcionou, aproveita para se inscrever no canal e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. E já aproveita e comenta aqui embaixo qual o jogo mais te decepcionou na sua vida. Qual foi a sua maior decepção no mundo dos games. E se quiser, pode comentar suas decepções da vida, não tem problema não. Então já aproveita e embala aí para desabafar. É sobre isso e tá tudo bem.